Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Muitos sentidos. 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 Começa agora, mensagens que chegam pela manhã com Flávio Siqueira. Rádio Inverso. Como é que foi sua madrugada, sua noite, o dia que passou? Como é que você está entrando em mais um dia ouvindo a programação da Rádio Inverso? Começando aqui com mensagens que chegam pela manhã. Tudo de bom. Estamos juntos aqui na nossa programação, gente de muitos lugares do Brasil e do mundo, e a gente sai em mais um dia, mais uma caminhada, que essa caminhada nos traga, como eu tenho dito aqui, janelas ou frestas ou possibilidades de reflexão. Você sabe que um dos estímulos que eu tenho para fazer a programação da rádio é quando eu vejo os conteúdos, e eu não estou aqui querendo fazer comparação, mas eu acho que você me entende, que não estimulam o pensamento quase nunca. Os conteúdos de maneira geral que nós vemos, inclusive na internet, que deveria ser um campo assim aberto, né? Mas são conteúdos do mesmo, de reafirmação do mesmo, usando linguagens diferentes, mas no fim das contas a gente sempre está buscando as mesmas coisas. A gente tá querendo a motivação para ficar rico, para ganhar, para enfim, ou para não pensar em nada, ou para ficar com raiva de alguma coisa. No fim das coisas, a gente sempre está sendo controlado por alguém que pensa por nós e nos diz o que pensar. Eu acho isso muito chato. Então eu dou aqui a minha humilde contribuição para que a partir do conteúdo, não só do Mensagens, mas da rádio de maneira geral, a gente tenha cada vez mais janelas, né, apontadas para o horizonte, para que eu, você e todos que ouvem possam caminhar até a janela e olhar o horizonte, ver o que tem lá. E eu penso que muitas vezes, para a gente chegar a essa condição de uma janela aberta, o que a gente precisa é quebrar a parede. Você imagina um ambiente fechado, sem penetração de luz? Para que a luz entre, para que alguém tenha uma janela ali, vai ter que fazer uma obra. E essa obra vai requerer quebrar a parede, fazer aquele barulheira, aquela coisa chata de uma construção que pode ser desconfortável, ou desconstrução, né, da parede, para que então um vazio se coloque ali. E muitas vezes o que a gente faz aqui é promotor desse vazio. Ontem eu falava com uma pessoa que comentava isso comigo. Dizia que a exposição a esse conteúdo aqui da rádio gerou em si um vazio. E essa pessoa me dizia que esse vazio era bom. E eu fiquei feliz em ouvir isso. Porque a gente sempre se entulha, se sobrecarrega. A gente quer certezas, verdades, garantias de que as coisas sejam assim ou assado, ou que pelo menos serão assim ou assado. E eu sinto extrema importância que a gente vá desconstruindo esses entulhos e gerando mesmo, em primeiro momento, um vazio que pode gerar desconforto quando você olha pro vazio. No entanto, ao perceber o vazio em paz, você vai entender que aquele vazio pode ser uma janela. A janela é um vazio na parede. A porta também. Se você não tiver porta onde você está, vai ficar preso naquele ambiente. E a prisão pode gerar para alguns segurança. A liberdade pode gerar para outros insegurança. Mas a liberdade para o encarcerado só se dá a partir do vazio que se coloca na porta do cárcere e gera ali a porta, e gera ali a saída. E a partir da saída eu posso caminhar em direção ao horizonte. Então que o nosso encontro de hoje promova vazio para você. E para isso a gente vai usar a literatura, a gente vai usar a música, a gente vai usar as reflexões. Eu quero esquecer aqui as mensagens que chegaram no e-mail. Acho que ontem eu nem vi, eu esqueci de ler os e-mails. Então quero agradecer aqui o William Migliatti. Faz tempo que eu não recebi a mensagem do William. Bom dia, meu querido William Migliatti. Daniel Galvão, em Uberlândia, Minas Gerais. Fátima de Aracaju, Sergipe, também ouvindo a programação. O Cleison Santos, litoral de São Paulo. Gleicon Schneider, como é que tá, Gleicon? Gleicon em São José, em Santa Catarina, querido amigo, que também fazia tempo que eu não recebia mensagens. Bom receber você aqui, Gleicon. Grande abraço, meu amigo. Ana de Magé, no Rio de Janeiro, também ouvindo a programação. Rodrigo Rossato, Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Quem mais aqui? Ivoneide, de São Luís do Maranhão. Cláudia Pereira, de Brasília, Distrito Federal, também ligada aqui na programação da Rádio Inverso. Muito obrigado, tá bom? Tem uma mensagem também aqui do Márcio Tuerlinks, e ele diz o seguinte, ele é aqui do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Eu escutei a reprise do programa de ontem,
E eu entendo vocês, eu também me sinto incompreendido por vezes. Enquanto você falava, eu analisava um passarinho voando sozinho no horizonte, bem perto das nuvens. Ele simplesmente queria furar a corrente de vento que o tocava. Demorou um pouco, mas ele conseguiu. Venceu aquela rajada de vento, sumiu no céu cheio de nuvens. Estava ele lá, no mundinho dos pássaros, sobrevoando a cidade e simplesmente sendo ele mesmo. Obrigado por compartilhar seus pensamentos. Márcio Tuer Links, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Obrigado, meu querido, tudo de bom. Você sabe, Márcio, que ontem eu estava falando com uma pessoa que está experimentando um momento assim de desconstrução e de novos horizontes de vida. E essa pessoa me dizia um negócio interessante, assim: eu tô sentindo que as pessoas que eu antes considerava amigos, próximos, se afastaram. Estranho, porque eu nunca estive tão bem. E parece que o meu bem-estar, a minha renovação, enfim, está fazendo mal a algumas pessoas. Eu não sei, me parece que contraditoriamente essa fase me trouxe menos amigos. E eu dizia para as pessoas o seguinte: é normal. Eu já escrevi sobre isso faz tempo, acho que em 2012 ou 2013, tem um texto meu que diz mais ou menos o seguinte: entre os amigos, né? Às vezes o vínculo é sustentado pela dor ou pela solidariedade. Eu coloco essa palavra entre aspas. Claro que isso eu não posso generalizar, mas muitas vezes é uma doença retroalimentada ali de pessoas que se vinculam até pelo sentimento de superioridade. Se eu me condoo com o que você está vivendo, experimentando e tal, de alguma maneira isso me coloca numa posição em relação a você superior. Repito, não é sempre, claro, mas muitas vezes isso serve como uma armadilha. E você vai perceber quando isso é de fato ou não, quando a pessoa sai do dia mal, da dificuldade, vai compartilhar com o outro uma felicidade, uma alegria, um dia bom. E o outro talvez não se interesse tanto, né? Isso não se alegre tanto. Amigos, mais do que tudo, se alegram também uns com os outros, né? E não só sofrem uns com os outros. Sofrer, obviamente, quando as pessoas estão sofrendo, elas esperam a solidariedade de um amigo, de uma amiga, é óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que nesse mundo de desconstruções que eu no começo do encontro me referia, isso pode gerar desconfortos, porque de alguma maneira você representa uma certa autonomia, uma certa liberdade que te gera uma dose, né, de independência em relação às amizades, por exemplo, que gera algum desconforto. Mesmo que seja inconsciente, é gente que se aproxima, muitas vezes tentando retroalimentar esse processo. Eu serei importante para você, eu alimentarei em mim, a partir disso, um sentimento de superioridade, enfim. Eu quero me sentir piedoso, eu quero me sentir caridoso. Mesmo a questão, eu vivo criticando aqui a idolatria à caridade. Caridade é legal demais, caridade é fundamental, caridade é super importante. Mas quando isso é muito publicizado, quando isso é muito vinculado a algum merecimento que tornará minha religião, por exemplo, melhor, e um dia eu serei recompensado com o céu ou coisas do tipo, na minha opinião, é claro que não invalida o gesto, sem dúvida alguma. Quem recebe a caridade vai ficar muito feliz e grato. No entanto, para quem praticou aquela caridade, aquilo deixou de ser uma possibilidade de expansão, virou um fim em si mesmo, recebeu a sua remuneração. Então eu estou usando esse exemplo, agora voltando para a sua questão aqui no e-mail, justamente para traduzir o nosso trabalho aqui, né? Meu, do Antônio, do Leonardo e de todos que estão aqui, né? A coisa da compreensão ou da incompreensão, é claro que às vezes cansa. Às vezes você está falando. Ontem mesmo algumas pessoas me escreveram dizendo: olha, não é que eu não entendo. Não, eu não estou falando de ninguém específico, né? Ontem eu falei um pouco sobre isso. Falei, poxa, às vezes você cansa de falar e sentir que poucos entendem. Mas que bom que alguns entendem. De qualquer maneira, não é exatamente para isso, né? Para ser compreendido, para ter amigos. O que eu, por exemplo, faço aqui, eu posso falar de mim, é o meio de manter a janelinha aberta aqui no meu cárcere. Eu também vivo nos meus cárceres. Eu também preciso dessa janela aberta. E aí eu encontro uma maneira de compartilhar com outros. E nesse compartilhamento a gente pode se tornar amigos. Essa amizade vai nascendo da liberdade e não das doenças necessariamente. Aqui durante esses anos todos que eu faço a rádio, que eu faço meu trabalho, muitas vezes eu tenho que cuidar disso, de amizades que nascem por doenças, por dependências e coisas do tipo, que não é amizade de fato. Se há ali uma dependência, se há ali
um exagero, não é amizade, né? É outra coisa, e a gente tem que tomar cuidado para não alimentar doenças. Então que tudo seja livre entre a gente aqui. Livre, liberdade para vir, liberdade para ir, liberdade para falar o que quiser, liberdade para se conectar, para se vincular, enfim, para refletir. Afinal de contas, essa é a proposta, que a gente tenha liberdade. E a liberdade se constrói enquanto a gente caminha. Meu amigo, muito obrigado. Grande abraço para você. Fique à vontade entre nós. Rádio Inverso. A realidade existe no mundo exterior, intocavelmente depende de você. Mas você se relacionando com essa realidade cria uma realidade paralela, que é a sua realidade individual. Consciência é enxergar, consciência é perceber, consciência é estar presente. E assim, ter o discernimento da hora de falar, da hora de ficar quieto, da hora de se posicionar e da hora de simplesmente observar. Rádio Inverso. Mas é a presença da sede que nos mantém em movimento e que faz com que a gente crie poesias, crie músicas, faça reflexões, faça filosofia, literatura. Quando eu ganho essa consciência, eu paro de ficar buscando. Você entende? E aí eu deixo de ser alvo e de ser presa dos espertalhões ou dos ingênuos que se propõem matar a tua sede. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Presas de espertalhões ou ingênuos. Agora aqui na vinheta você ouviu, né? Isso me lembrou uma disposição que a maioria de nós tem de se colocar como servo. É muito fácil para alguém que tem algum poder de comunicação tal, se colocar como líder, como mestre, como guia, propondo coisas que não pode propor, e a partir daí começar a garimpar no coração das pessoas um tipo de servidão voluntária. As pessoas querem, já que se sentem muitas vezes órfãos da figura do pai e da mãe, e eu penso que as coisas, eu sei que eu estou sendo bastante freudiano nesse caso, mas faz sentido, né? Aliás, a figura do pai e da mãe que já vem como representação da substituição daquele primeiro ninho. A gente tem falado bastante, ontem eu falei muito sobre o ninho, a barriga, o ventre, de onde nós viemos e depois somos acolhidos pelaquela figura, a mãe, onde estávamos dentro e daqui a pouco fora, ela continua, nos alimentamos nela, dela, né? No entanto, já de uma maneira um pouco mais distante do que era inicialmente, já que antes tudo que ela comia vinha a partir do cordão umbilical pra gente. Depois o cordão foi cortado e aí você vai amamentar, já tem ali um processo de distanciamento, né? E aí depois a gente vai crescendo e aí a gente vai se desconectando, depois vem os professores, enfim. Mas a gente tem essa tendência de encontrar alguém que nos conduza. Eu não vou voltar para a história dos mestres, quem me acompanha sabe o que eu penso em relação a isso. Mas dentro dessa ideia, ontem eu fiz comentário de um livro aqui, do discurso sobre a servidão voluntária. Etienne de la Boétie. É um livro muito legal, é um manifesto, na realidade, escrito, se não me engano, eu vou conferir aqui, mas eu acho que foi no século XVIII, por um jovem, um cara que morreu com 33 anos, que vivia um contexto muito complicado na França, e fez um manifesto em relação a essa tendência que nós temos de nos colocarmos como servos. Eu acho que é muito pertinente, é muito legal a gente dar uma espiada nesse livro e uma comentada também. Eu vou ler um trecho contigo agora aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã e começa assim. Em ter vários mestres, não vejo nenhum bem. Que um, e não mais, seja o mestre e que um só seja o rei. Assim dizia Ulisses em Homero, falando em público. Se nada mais houvesse dito, senão em ter vários mestres não vejo nenhum bem, estaria tão bem dito que bastaria. Mas enquanto, para justificá-lo, seria preciso dizer que a dominação de muitos não poderia ser boa, pois o poderio de um só, tão longo assuma o título de senhor, é duro e estouvado. Ele acrescentou ao contrário, que um e não mais seja o mestre, e que um só seja o rei. Tomara que seja necessário perdoar Ulisses, que talvez tenha utilizado forçosamente tal linguagem para apaziguar a revolta da armada, conformando
creio eu, suas palavras mais ao momento do que aos fatos. Contudo, a bem da verdade, é um extremo infortúnio estar sujeito ao único Senhor, o qual nunca se pode garantir que seja bom, pois tem sempre o poder de ser mau quando desejar. E ter vários significa um infortúnio tão extremo quanto o número de senhores. Embora eu não queira por ora debater essa questão tão tormentosa, isto é, se as outras formas de república são melhores que a monarquia, ainda gostaria de saber, antes de questionar o lugar da monarquia entre as repúblicas, se ela deve ter algum, haja vista que é difícil crer na existência de algo público nesse governo onde tudo é de um só. Mas essa questão fica reservada para outro momento. Exigiria o seu próprio tratado, pois toca todas as disputas políticas. Por enquanto, eu gostaria apenas de compreender como é possível que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas nações tolerem, por vezes, um tirano sozinho, cujo único poder é aquele que lhes conferem, cujo poder de lesá-los depende apenas da vontade de quem tem de tolerá-lo, que não lhes faria mal algum se não preferissem sofrer a contradizê-lo. Coisa espantosa, certamente, mas tão comum que cumpre mais lamentar que abismar-se ao ver centenas de milhões de homens servindo miseravelmente, com o pescoço sob jugo, obrigados não por força maior, mas simplesmente encantados e seduzidos pelo nome de um homem só, cujo poder não precisam temer, pois é um só, e cujas qualidades não podem amar, pois é desumano e selvagem para com eles. Nós, homens, somos tão fracos que frequentemente temos de obedecer à força. É preciso contemporizar, não podemos ser sempre os mais fortes. Portanto, ser uma nação é obrigada, por força da guerra, a servir a um homem. Como a cidade de Atenas aos 30 tiranos, ninguém deve se espantar com sua servidão, e sim lamentar o acidente, ou melhor, nem espantar-se nem lamentar-se, sim tolerar pacientemente o mal e esperar por melhor sorte no futuro. Nossa natureza é tal que os deveres comuns da amizade ocupam boa parte do curso de nossa vida. É razoável amar a virtude, estimar os belos feitos, reconhecer o bem e de onde o recebemos e reduzir com frequência o nosso conforto para aumentar a honra e a vantagem daquele que amamos e que as merece. Por conseguinte, se os habitantes de um país encontraram uma figura grandiosa, que demonstrou muita previdência em protegê-los, destemor em defendê-los, diligência em governá-los, pai dos pobres, e se doravante eles se habituam a obedecê-lo e nela depositam tal confiança que lhes conferem certas vantagens, eu não sei se seria sábio retirá-la de onde ela fazia o bem para colocá-la onde possa fazer o mal, embora, certamente, se ela jamais falhasse em conservar a bondade, não haveria por que temer o mal daquela quem só lhe colheu o bem. Mas, bom Deus, o que é isso? Que nome damos a esse fenômeno? Que infortúnio é esse? Que vício é esse? Ou melhor, que infeliz vício é esse? Ver infinitas pessoas servindo em vez de obedecer, sendo tiranizadas, em vez de governadas, sendo desprovidas de bens e parentes, mulheres e crianças, até mesmo de uma vida própria, sofrendo as pilhagens, as obscenidades, as crueldades, não de uma armada, não de um exército bárbaro, no qual devam, antes de tudo, defender o seu sangue e sua vida, mas sim de um único indivíduo, não de um Hércules, nem de um Sansão, mas de um reles homenzinho, formiga, com frequência o mais fraco da nação, desacostumado da poeira das batalhas e pouco familiarizado até mesmo com a areia dos torneios, incapaz de comandar os homens pela força e todo afeito a servir de modo vil até os mais fracos. Chamaremos a isso de fraqueza,
Diremos que aqueles que servem são covardes e estão esgotados? É estranho, mas possível que 2, 3 ou 4 não se defendam de um homem, ao que podemos chamar com razão de falta de força, mas se 100, se 1000 toleram um homem sozinho, não diria que não querem, que não ousam desafiá-lo e que não se trata de covardia, mas antes de desprezo ou desdém? Quando não 100, nem 1000, mas 100 países, 1000 cidades, 1 milhão de homens se recusam a atacar um único indivíduo, cujo melhor tratamento a ele concedido é a imposição da servidão e da escravidão. Como é que chamamos isso? Será questão de covardia? Ora, em todo vício há naturalmente algum limite que não se consegue ultrapassar. 2 ou até mesmo 10 podem temer um, mas quando 1000, 1 milhão, 1000 cidades não se defendem de um, não é covardia, não chega a isso. Assim como a valentia não designa aquele que sozinho invade uma fortaleza, ataca um exército, conquista um reino. Assim, que monstro de vício é esse que não merece o título de covardia, que não encontra nome suficientemente vil, que a natureza nega ter criado e que a língua se recusa a nomear? Tenhamos de um lado 50.000 homens armados, igual quantia de outro, que estejam alinhados em batalha e se lancem ao combate, um lado livre, defendendo a sua liberdade, e o outro tentando tirá-la, a quem se prometerá por conjectura a vitória. Qual dos lados se dirá que lutará mais galhardamente? Aqueles que esperam como recompensa por seus esforços a manutenção de sua liberdade, ou aqueles que a lograrão como resultado dos golpes recebidos e deferidos, tão somente a servidão de outrem? Um lado tem sempre diante dos olhos a felicidade da vida passada, a esperança de gozo semelhante no futuro. Não lhes importa tanto o que devem enfrentar, a duração de uma batalha, quanto o que nunca terão de suportar, eles, seus filhos e toda a posteridade. O outro não tem nada para encorajá-lo, senão uma pontinha de ganância que se embota subitamente diante do perigo e nunca parece ser tão ardente que não venha a se apagar com a mínima gota de sangue que escorra em suas feridas. Consideremos as tão renomadas batalhas de Milicíades em Leônidas, em Temístocles, ocorridas há 2000 anos e ainda hoje frescas na memória dos livros e homens, como se tivesse acontecido ontem, travadas na Grécia pelo bem dos gregos e como exemplo para todo o mundo. O que se pensa que deu a uma população tão pequena como os gregos não o poder, mas a coragem de combater a força dos navios que recobriam o próprio mar, de desafiar nações tão numerosas que o esquadrão grego inteiro não substituiria, se fosse preciso, os capitães das armadas inimigas, senão o fato de que naqueles gloriosos dias não se travava tanto de uma batalha, ou não se tratava tanto de uma batalha entre gregos e persas, mas sim na vitória da liberdade sobre a dominação da autonomia sobre a cobiça. É estranho ouvir falar de valentia, que a liberdade incita no coração daqueles que a defendem, mas só de ouvir falar, sem ver quem acreditaria no que ocorre nos países com todos os homens, todos os dias, isto é, que um homem sozinho maltrate 100.000 e os prive de sua liberdade. E se isso só acontecesse em países estrangeiros e terras longínquas, se só ouvíssemos os seus relatos, quem não os julgaria fictícios e inverídicos? Quanto a esse único tirano, não é preciso combatê-lo, não é preciso derrotá-lo, pois ele derrota a si mesmo. Mas que o país não consinta com a sua servidão, não é preciso tirar-lhe algo, e sim dar-lhe nada. Não é preciso tirar-lhe algo, e sim dar-lhe nada. O país não precisa esforçar-se em fazer algo por si mesmo, contanto que não faça nada contra si mesmo. São, portanto, os próprios povos que se deixam ou ainda se fazem maltratar, pois ao pararem de servir, estariam livres. Por que a liberdade é um negócio assim tão proclamado, tão prometido, tão buscado e, no entanto, tão pouco presente na vida das pessoas? Porque liberdade é um negócio muito custoso. A liberdade pressupõe algumas responsabilidades, especialmente sobre você mesmo.
sobre as suas escolhas, sobre o que você faz. E é muito mais fácil você projetar a responsabilidade a alguém. Então, por exemplo, a gente projeta a responsabilidade de um país melhor num governante. E claro, sabendo disso, os governantes se apresentam como pessoas que serão responsáveis por um país melhor. Aí você vai ver o candidato na eleição que vem, como em todas, né, prometendo tudo. Sempre. E a gente sempre caindo, né? Por isso que eu me angustio, especialmente nesse momento que nós vivemos, e já estou falando isso há algum tempo, vendo gente defendendo político, né? Atacando o outro para defender o seu. Ah, você falou que o meu é assim, mas e aquele lá? Como se o político, daqui ou de lá, da esquerda ou da direita, fosse... merecesse algum tipo de defesa, de paixão, de elogio, de verdade, né? Sendo que ali está um grande representante da escravidão das pessoas que, de um lado ou de outro, são pegas, né, por populismos, enfim, discursos. Mas não é só nessa esfera. Essa esfera é só um reflexo. A gente deixa de promover uma sociedade mais justa porque nós não nos sentimos livres e responsáveis para promover justiça no nosso caminho. E a justiça se promove, a liberdade se promove nas pequenas relações, no micro, para que depois se projete naturalmente como reflexo desse processo no macro. Então, não adianta eu e você ficamos aqui cobrando do macro, se no micro a gente é zero. E olha, eu imagino que contigo seja diferente, mas o que eu vejo de desrespeitos ao próximo, assim, mas eu não estou falando de respeito ao próximo, de coisas gritantes, de coisas cotidianas e coisas pequenas no trânsito, por exemplo. Ninguém tá nem aí com ninguém. No supermercado, a pessoa vai pegar um queijo ali na prateleira, deixa o carrinho no meio, todo mundo desviando, mas não tá vendo. Daquele que estaciona nas duas vagas para não baterem a porta e no carro, e daquele que bate a porta no carro do outro, que não tá nem aí. Você sabe essas coisinhas pequenas do cotidiano? Que a gente fala, eu não vi, é que eu estava desatento, eu não percebi. De gente que não segura a porta do elevador para quem está vindo, muito pelo contrário, fecha correndo para subir ou descer sem que o outro chegue. Tem um monte de coisinhas assim no dia a dia, que a gente pode até olhar para isso, mas isso é bobeira, é coisa de politicamente correto, e não é. São expressões mínimas e cotidianas da nossa intenção de sermos livres. A gente não quer a liberdade, porque a liberdade, repito, pressupõe essas responsabilidades, essas atitudes, para que depois eu possa até esperar, se bem que eu acho que é difícil, do alto escalão. Mas eu, pessoalmente, só vejo esperança quando as coisas começam daqui, da gente, do micro. E aí não é só nessa questão política, né? A gente geralmente entrega a nossa, e eu acho muito sério, a nossa espiritualidade, o nosso sentimento de transcendência, a nossa busca, a nossa sede, o nosso vazio. A gente entrega isso a algo ou a alguém que prometa saciá-lo. Aí vem as religiões, aí vem os mestres, os sacerdotes, os gurus, enfim, que tem a fórmula, que tem o jeito. Você só não foi feliz até hoje porque você não descobriu isso, que ele sabe. Que aquilo sabia, e aí as multidões, né, vão entregar do seu dinheiro, a sua fé, a sua devoção, o seu pensamento, a sua reflexão, a sua posição crítica. Isso é muito sutil, porque quando eu falo esse tipo de coisa, nos vem em mente os tiranos, aqueles reconhecidamente tiranos, né, religiões, pessoas, mas eu estou falando dos que muitas vezes parecem pessoas sensíveis e coerentes até, mas que muitas vezes não percebem que na sua sensibilidade e coerência aprisiona. Então que a gente tenha a liberdade para pensar, para ser quem é, para não nos tornarmos escravos, servos, na realidade. Porque no fim das contas essa é a nossa tendência. A gente acaba se colocando como servos e dando na mão de pessoas que, bem ou mal intencionadas, se colocam como tutores de quem, no fim das contas, busca a liberdade. Deixa eu fazer uma ressalva. A busca pela liberdade não é um imperativo. Tem gente que prefere, né, ser conduzido, tem gente que nasceu para ser ovelha. E se é o caso, beleza. A ovelha colocada sozinha num pasto vai se sentir muito mal. Ela precisa do rebanho, ela precisa do pastor que a conduza.
Então não vamos tentar modificar a natureza de uma ovelha, tornando a ovelha um animal selvagem. Se a ovelha é ovelha, continue como ovelha. Mas eu paro do princípio de que se você está aqui, provavelmente você também tem alguma coisa de animal selvagem, já que as ovelhas não costumam vir ou ficar aqui. Então, se você é um animal selvagem, também não se agrida como ovelha, porque isso pode fazer muito mal. Mensagens que chegam pela manhã. Aqui, tudo é motivo para reflexão. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Ontem e anteontem a gente falava sobre religião a partir do livro do Rubem Alves, que diz assim, e aí enquanto eu leio eu vou fazendo comentários também. No mundo dos homens, encontramos dois tipos de coisas. Em primeiro lugar, há coisas que significam outras. Bom, na realidade essa aqui eu já li, deixa eu voltar aqui para que eu não li, que aí agora sim, vem para cá. De fato é possível encarar a religião como se ela não passasse de um discurso sem sentido, como o fizeram os empiristas e positivistas. Isso foi o assunto que nós falamos ontem aqui, né? Mas como Camus observou, não é possível ignorar que em suas esperanças religiosas as pessoas encontram razões para viver e morrer, lançando-se em empresas grandiosas, atrevendo-se a gestos loucos, compondo poemas e músicas, marcando o lugar onde os mortos amados foram enterrados e, se necessário, se entregando mesmo ao martírio. Bom, enquanto, por outro lado, parece que esses mesmos que propuseram a liquidação do discurso religioso ainda não produziram os seus mártires e dificilmente poderão oferecer razões aos outros para viver e morrer. Eu sei que a comparação é injusta, mas o seu propósito é simplesmente mostrar que o discurso religioso contém algo mais que a pura ausência de sentido, não podendo por isso mesmo ser exorcizado pela crítica epistemológica. Deixa eu fazer um parênteses aqui, a gente está falando da religiosidade ou da espiritualidade, de um sentimento mais amplo. Falamos sobre isso nos últimos dias aqui, né? Que habita em todos os seres humanos e que se projeta muitas vezes em forma de literatura, de arte, de poesia, de relacionamento, de amor pela vida, né? E não necessariamente a partir dos símbolos religiosos. Falamos aqui durante os tempos, durante as eras, como isso foi se acoplando ao nosso imaginário e foi se projetando naquilo que nós chamamos de religião, a tal ponto que a religião, em determinado momento, capturou aquilo que em nós é espiritualidade, aquilo que nós é livre. Até a palavra espiritualidade me incomoda um pouco. No entanto, se transformou num templo, numa empresa, numa instituição. Então, entenda aqui a expressão e o comentário sobre religião para algo muito mais amplo, né, do que os códigos, enfim. No entanto, não é de se desprezar como os códigos e como as religiões e as instituições foram, de alguma maneira, modelando a nossa cultura e nos fazendo ser quem somos. Bom, por outro lado, é possível também analisar a religião de um ângulo sociológico, como fizeram Marx e Durkheim. O mesmo procedimento pode ser aplicado por exemplo, ao suicídio. De fato, a análise científica mostra que a frequência e a incidência do suicídio seguem, de maneira curiosa, certos sulcos sociais. Protestantes se suicidam mais que católicos, habitantes das cidades mais que camponeses, velhos mais do que os moços, homens mais do que mulheres, solteiros mais do que casados. Mas por mais rigorosos que sejam os resultados de tal análise, nos resta uma dúvida. Será que a explicação que anuncia os quadros sociológicos do suicídio, por exemplo, nos diz algo acerca do suicida? Aquela última noite, quando a decisão estava sendo tomada, os pensamentos, as mãos crispadas, quem sabe as preces e as cartas esboçadas, os passos até a janela, os olhos tristes para o céu tranquilo. Não. Esse drama, poesia inclusive, que ocorre na solidão da alma que prepara o seu último gesto, escapa permanentemente da análise sociológica. E para ser totalmente honesto, tal drama lhe é absolutamente indiferente. Se eu menciono o suicídio é para estabelecer uma analogia com a religião, porque a análise sociológica, em ambos os casos, faz um silêncio total sobre o que ocorre nas profundezas da alma. Se é verdade que a religião é um fato social, a pessoa que faz promessas ao seu Deus
para que seu filho viva, ou dobra os seus joelhos à solidão, chorando, ou experimenta a paz indizível de comunhão com o sagrado, ou se curva perante as exigências morais de sua fé, confessando pecados que ninguém conhecia e pedindo perdão ao inimigo. Sim, essa pessoa e seus pensamentos e sentimentos religiosos se encontraram numa esfera de experiência indiferente à análise sociológica, por ser íntima, subjetiva, existencial. Mas será que isso a torna menos real? E quando nos dispomos a entrar nesse santuário de subjetividade, defrontamo-nos uma vez mais com o enigma. Quais são as razões que fazem os homens construir os mundos imaginários da religião? Por que não se mantêm eles dentro do estoico e modesto realismo dos animais que aceitam a vida como ela é, não fazem músicas, nem revoluções, nem religiões, e com isso escapam à maldição da neurose e da angústia? E foi em meio a pensamentos semelhantes a esse que um religioso do século passado teve o lampejo de uma visão que colocava a religião sob uma luz totalmente diferente. Por que não tentar entender a religião da mesma forma, por exemplo, que nós entendemos os sonhos? Sonhos são as religiões dos que dormem. Religiões são os sonhos dos que estão acordados. Tudo é absurdo. Diz Fernando Pessoa aqui no livro do Desassossego. Este empenha a vida em ganhar dinheiro que guarda, e nem tem filhos a quem o deixe, nem esperança que um céu lhe reserve uma transcendência desse dinheiro. Aquele empenha o esforço em ganhar fama, mas depois de morto, e não crê naquela sobrevivência que lhe deu o conhecimento da fama. Esse outro gasta-se na procura de coisas de que realmente não gosta. Mas adiante há um lê para saber inutilmente, outro goza para viver inutilmente. Vou num carro elétrico e estou reparando lentamente, conforme é meu costume, em todos os detalhes das pessoas que vão adiante de mim. Para mim os detalhes são coisas, vozes, letras. Nesse vestido da rapariga que vai em minha frente, decompõe o vestido em um estofo de que se compõe o trabalho com que o fizeram, pois que o vejo vestido e não estofo. E bordado leve que orla a parte que contorna o pescoço, separar-se-me em retrôs de seda com o que se bordou e o trabalho que houve de bordar. Imediatamente, como num livro primário de economia política, desdobram-se diante de mim as fábricas e os trabalhos, a fábrica onde se fez o tecido, a fábrica onde se fez os retrôs, de um tom mais escuro com que se orla de coisinhas retorcidas o seu lugar junto ao pescoço, e aí vejo as seções das fábricas, as máquinas, os operários, as costureiras. Meus olhos virados para dentro penetram nos escritórios, vejo os gerentes procurar estar tranquilos e sigo nos livros a contabilidade de tudo, mas não é só isso. Eu vejo para além as vidas domésticas dos que vivem a sua vida social nessas fábricas e nesses escritórios. Todo mundo se me desenrola aos olhos só porque eu tenho diante de mim, abaixo de um pescoço moreno, de que outro lado que não sei que cara, um orlar irregular, regular verde escuro sobre um verde claro de vestido. Toda a vida social jaz aos meus olhos. Para além disto, presinto os amores, as secrecias, a alma de todos quanto trabalham para que essa mulher que está diante de mim no elétrico aqui no carro use em torno do seu pescoço mortal a banalidade sinuosa de um retrós de seda verde escura fazendo verde menos escura. Entonteço. Os bancos do elétrico, de um entretecido de palha forte e pequena, me levam a regiões distantes, multiplicam-se em indústrias, operários, casas de operários, vidas, realidades, tudo. Saio do carro exausto e sonâmbulo. Vivi a vida. Você não acha que o mundo está ficando chato demais? Sempre tem algum dono da verdade tentando convencer o outro. É como se as nossas mentes pudessem ser colonizadas, presas em crenças, ideologias, verdades que não combinam com o que somos.
E o que somos? O que é você? Talvez você seja muitos. Os que foi, é e será adiante. Pedacinhos de cada verdade, até que a sua apareça. Aqui na Rádio Inverso, não há donos da verdade, nem verdades absolutas. Somos relativos, humanos, inversos. A vida tem muitos sentidos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Eu estava ouvindo você falar e me lembrei de uma coisa que eu vi ontem que mexeu comigo, que é o seguinte, o Gasparetto, ele tá com câncer no pulmão, né? E acho que ontem ou anteontem ele fez um vídeo explicando sobre a doença dele, sobre o processo dele. E ele sempre foi muito de falar que a vida te trata como você se trata, que tá tudo dentro de você, que você cria as coisas. E daí ele se põe essa responsabilidade, né, sobre o câncer. E até me lembrou, Flávio, daquele Provocações com o Clóvis, que ele termina falando que a vida não sei. Porque o final desse vídeo do Gasparetto para mim trouxe muito isso, quase um não sei. Apesar dele afirmar tanto que ele sabe tudo o que está acontecendo, porque ele terminava o vídeo frágil, chorando. E você vê ali um ser humano, sabe? Não via mais aquele guerreiro babuíno, que guru, sabe? Que falava que tá tudo nas nossas mãos. E daí como isso mostra, né? Eu ando nesse momento de constatar que eu não sou a Mulher Maravilha. Graças a Deus eu tô bem, tive um sustinho aí com a minha saúde, que eu vi que eu sou frágil também, mas graças a Deus eu tô bem. Mas daí eu vi que somos todos seres humanos, né? E às vezes a gente fica buscando esses gurus, e isso é um perigo, porque às vezes, né, esses gurus responsabilizam muito as pessoas pelo que acontece com elas. Não que não sejamos responsáveis, mas a gente não controla tudo, né? E quando a gente vê um Gasparetto doente, um João de Deus doente, isso pra mim fica muito claro. Então é importante a gente lembrar da nossa humanidade. E, enfim, era isso que eu queria dividir com vocês, tá bom? Beijo, beijo, ótimo dia, gente. Vamos que vamos. Luna, muito obrigado. Eu não sabia dessa história do Gasparetto. Conheço a mãe dele, a Zíbia, e conheço um sobrinho dele, o Renê, dos tempos que eu gravava lá na editora deles, enfim. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Até onde vai a nossa responsabilidade sobre o que acontece? Eu estava falando mais cedo aqui sobre nossa omissão em responsabilidades. Tem muita coisa que a gente poderia assumir, fazer e modificar e a gente não faz, né? Mas tem outras, muitas, que não estão assim diretamente ligadas, até porque seria muito cruel e muito injusto colocar na mão de uma formiga, é o que nós somos, todo o peso e toda a responsabilidade do que acontece, do que existe, né? A gente pode olhar para o mundo, para a sociedade, para o que ela é e dizer isso tudo foi escolha dos seres humanos. Olha, até lá, no próprio discurso sobre a servidão voluntária que eu estava lendo no começo aqui do programa, a gente estava falando um pouco sobre essa tendência humana de se colocar nas mãos de pessoas, de instituições, não só porque existe em nós essa servidão voluntária muitas vezes, mas também porque o ser humano, diante da existência, sente uma orfandade, sente um corte ali que lhe tira, né, parte da responsabilidade. Eu vou dar um exemplo muito claro. O que eu penso, o que eu sou, o que eu quero, o que eu almejo, o que eu faço, o que eu desejo, enfim. Até onde isso é uma deliberação minha, né, ou até onde isso é uma resposta ao ambiente em que eu vivo, o tempo onde estou, as pessoas que eu convivo, as experiências que se processaram no meu caminho, e muitas que eu posso chamar inclusive de aleatórias. Esse termo aleatório eu acho pertinente, apesar de reconhecer que a aleatoriedade é um termo que a gente usa para explicar algo que a gente não sabe muito bem a dinâmica. Então essa coisa, por isso que ontem ou anteontem, alguém participou aqui do programa dizendo o seguinte: eu vi o The Secret, o Segredo, no Netflix, e achei que era legal, mas alguma coisa me inquietava. Eu dizia, olha, cuidado com essas coisas de você, o seu pensamento, porque às vezes a vida dá voltas, e às vezes inesperados acontecem, e às vezes dores se processam nos nossos caminhos. Eu não posso apontar para um sofrimento, o câncer, por exemplo, como o do Gasparetto, tá vendo? Foi o seu pensamento,
Foi você. Porque os que defendem essas ideias de que o pensamento tal morrem um dia, né? Provavelmente terão doença. E às vezes cedo, às vezes não. Pessoas más às vezes vivem muito. Esse critério, aliás, isso é muito bom para a gente questionar esse nosso critério de justiça, de injustiça, de bondade, de maldade, do que merece ou não merece. Esses critérios não se acoplam à natureza. Inclusive a natureza biológica, a nossa natureza. Não é uma questão de merecimento ou não merecimento. Pessoas boas, pessoas justas, pessoas que fazem o bem, muitas vezes morrem cedo, com doenças. Pessoas más, né? Pessoas que reconhecidamente promovem injustiças, muitas vezes vivem uma vida inteira cercada de filhos, de netos, de bisnetos, de dinheiro, de saúde, e morrem com 100 anos cercado de parentes. E aí você fala, não, mas na outra vida será punido. Então projetarei para outra vida um critério que visivelmente não se aplicou nessa. A gente tem muita pressa em fazer esse tipo de juízo, né? Essa é uma das minhas críticas em relação à tal da teoria do karma, da reencarnação, que é muito parte disso. Não haveria justiça se não houvesse reencarnação. É um jeito de depositar adiante. Não vi justiça aqui. Nada nada se conectou com as minhas expectativas de bondade e maldade, justiça e injustiça, logo se conectará em outra realidade. Qualquer uma que seja. Então tudo bem, aqui não foi, será depois. E aí a gente perde a oportunidade, como você diz, de sermos humanos. De enxergar que nem sempre as dinâmicas são essas propostas por nossa cultura. E aí sim, como nós estamos falando hoje, religiosa, de bem e de mal, de certo e de errado. Deus é bom. Mas o que isso quer dizer? Deus é bom. Mas como é que os teólogos, por exemplo, explicando a bondade de Deus dentro da mínima configuração cultural que nós formigas reconhecemos como bondade, faz rebolados teológicos para justificar aquilo que na vida se apresenta como injustiça e maldade. E a natureza não está nem aí. Não só para as doenças, mas para as bondades também. Eu acho que o exemplo mais básico, mais simples e mais cotidiano é que num dia de sol todos se beneficiam. No dia de frio todos são atingidos. Isso não tem a ver com bondade, com maldade, com justiça, com injustiça, com merecimento, com não merecimento. Então talvez seja uma oportunidade para a gente enxergar a vida sem esse funil. Ou sem esse vitral, assim, totalmente deformado, com as nossas crenças, nossas ideias, nossas culturas, que já nos faz um pré-julgamento, um pré-pensamento, um pré-olhar, uma expectativa em relação à vida, que talvez não se conecte mais adiante, vai gerar frustração. Então é melhor, antes de falar eu sei, às vezes somente observar. Como no texto do Fernando Pessoa, a viagem que ele fez a partir do vestido da moça que ele estava no carro. Isso é bom. A Luna se referiu à entrevista do Clóvis, eu já dei essa sugestão aqui na rádio algumas vezes, eu não sei se você já ouviu. Clóvis de Barros Filho, um desses atuais filósofos, enfim, ele foi dar uma entrevista para o Abu Janra, que tinha aquele programa chamado Provocações na TV Cultura. Essa entrevista está no YouTube. E o que me chamou a atenção foi justamente esse processo do eu sei para o eu não sei. O cara começa a entrevista com aquele discurso eloquente, porque na verdade a vida, os filósofos, e aquela coisa chata. E o Abu Janra vai desconstruindo, só olhando, só perguntando. E aí no final a última pergunta, o que é a vida? E o cara, não, a vida na verdade é o caminho entre o ponto e o final. Aí ele ouve, depois ele pergunta, mas vem cá, o que é a vida? Aí o cara se desconcerta um pouco e diminui o tom. Olha, a vida é estarmos aqui. Aí na terceira, o que é a vida, Clóvis? Aí o Clóvis fica quieto, se encolhe na cadeira. E isso não é nem um comentário, é assim um suspiro dizendo, eu não sei. E aí aquilo foi muito lindo para mim. Assim, foi o movimento entre o conhecedor e o sábio por ser humano, que olha para a vida e diz, eu não sei. Se a gente lidar com a vida pacificados diante inclusive do que não sabemos, sem a angústia, tudo está no meu pensamento, o que eu penso acontece, tipo um discurso de Hélio Couto. Pensa que você vai ter uma Ferrari porque a física quântica diz que... Nada, formiga, física quântica de formiga. O que eu quero ter somente são pensamentos de paz, de equilíbrio, de
equidade, é o que eu penso. Mas por quê? Porque eu me sinto melhor assim só. Eu não tô pensando assim porque o mundo vai mudar. Eu não tô pensando assim porque eu vou construir uma realidade ao meu redor que responderá, porque às vezes a realidade não responde exatamente como eu estou imaginando. Nada. Sabe a história da árvore que eu vivo insistindo aqui? Sejamos o que somos só porque é bom ser o que somos. Deu. Se você não estiver preparado para buscar o que você chama de equilíbrio, de harmonia, de paz, só por isso, se a tua busca está mirada, está projetada para um desfecho coerente com isso, ou seja, um dia você ganhará o céu, um dia você será reconhecido, um dia a vida espiritual se colocará como uma iluminação, um dia, então ferrou, você está buscando algo, um horizonte, você está esperando chegar no horizonte, talvez o horizonte nunca chegue. Será melhor se a gente fizer como Fernando Pessoa, vamos viver no cotidiano da nossa experiência, na visão da mulher com vestido verde escuro e verde claro, as grandes lições da vida, porque faz bem, e só. É barra isso, né? Isso não me garante não ter câncer, isso não me garante ser rico, isso não me garante ser iluminado, isso não me garante ser famoso, isso não me garante nada. Só me garante viver hoje a experiência do hoje, a experiência do dia em harmonia. E pessoalmente eu acho que essa é a grande busca. Se amanhã vier a doença, se amanhã vier a morte, se amanhã vier a dor, se amanhã vier a injustiça, eu saberei que isso faz parte dessa existência humana e paradoxal e ambivalente que todos nós estamos expostos. Por isso eu, pessoalmente, como árvore, fico feliz em ser isso, em produzir frutos só porque eu sou árvore, em estar aqui só porque eu estou enraizado no chão e deu. Se chover amanhã, se os ventos derrubarem os meus galhos e os meus frutos não forem aproveitados, bom, não era isso que me remunerava. E a vida inteira nos dá esses toques, essas sacudidas, a tempo para nos humanizar. Então eu não vi esse vídeo que a Luna se referiu do Gasparetto, mas tomara que ele se recupere, que ele fique bem. De qualquer maneira, sobretudo tomara que cada vez mais ele se torne humano, menos imbuído, né, de carregar as respostas, de ser guru, de ser guia, de ser mestre, porque isso é absolutamente escravizador. Quando as pessoas vão se colocando nessa condição, né, sou farol, sou guia, isso escraviza, isso é muito complicado. Isso sequestra, isso rouba a possibilidade de dizer eu não sei, eu não entendo, eu sou gente, eu sou formiga, caramba. E é tão bom quando a gente pode se reconhecer como tal. Isso é aquilo que eu vivo dizendo, perder a importância. É tão bom ser desimportante, é tão bom não querer ser importante, é tão bom, isso não é fuga. Né? É tão bom não almejar ser o cara. É muito pesado, de verdade, é muito pesado. Os custos de ser o cara, emocionais, pessoais, familiares, muito físicos inclusive, mentais, são tantos que pessoalmente eu acho que não vale a pena. Eu acho que quanto menos, mais. E quanto mais, indiscutivelmente menos. Você está na Rádio Inverso, um espaço livre, amplo e verdadeiro. O que é verdade pra gente é o que captamos naquele momento. Verdade do movimento, da perspectiva, verdade do agora. Amanhã teremos outras verdades, extensões das verdades de hoje, complementos do que vemos hoje no caminho, uma sequência, talvez. Ou quem sabe tudo diferente. Pode ser. Inverso é o nosso caminho. Nem melhor, nem pior. É o nosso jeito de ver, de sentir, de expressar. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Lili, de Curitiba, obrigado pela sua mensagem. Ela diz o seguinte, eu passei para dizer como é bom estar aqui com vocês, partilhando essas experiências. Eu sou grata por cruzarem o meu caminho nessa altura da minha jornada, enquanto caminhamos rumo ao horizonte. Grande abraço a todos, eu sou Lili, de Curitiba. Obrigado, Lili, fica bem. Obrigado também, meu amigo Rogério, de Registro.
está nos ouvindo aqui. Flávio, eu fiquei preocupado se voltaria hoje. Poesia para começar a minha manhã. Abraço. Eu volto, Rogério, imagina. Muito obrigado pela sua mensagem, tá bom? De hoje, de ontem, fique bem. Um grande abraço para você. Bom dia, Flávio. É o Miranda aqui de Brasília. Estive um pouco afastado, mas sempre que posso estou ligadinho na Rádio Inverso. E passo mais uma vez para te desejar um bom dia e a todos aqueles que estiverem ouvindo a rádio. Muito obrigado, meu amigo, e fique bem. Você também, obrigado, Miranda de Brasília, ouvindo aqui a Rádio Inverso. A Luna tirou da minha boca, falou tudo que eu queria falar sobre o Gasparetto, diz aqui a Ana de Itapetininga, nos ouvindo, manda mensagem aqui pelo WhatsApp. E nem se trata especificamente do Gasparetto, né? Talvez isso seja uma representação um pouco mais próxima de todos nós, de como a vida é, de como as coisas acontecem, de que a doença, a morte, o mal, a experiência negativa, enfim, ela faz parte do caminho, até porque eu sei que isso pode ser um pouco esquisito, mas mesmo a dor e mesmo a morte, chamadas de más experiências, é claro que o corpo se incomoda demais com elas, todos nós, e ninguém foge disso. No entanto, eu vou usar uma frase que eu usei como subtítulo do meu livro Éden, que diz assim: não haverá explicações satisfatórias enquanto a visão do todo ainda é parcial. Quando eu falo todo, eu estou falando de uma realidade que nos inclua. Eu não estou sendo metafísico aqui. O que eu estou dizendo é que cada um de nós, componentes disso que nós chamamos de vida, né, estamos vivendo uma experiência individual e, no entanto, essa experiência também é coletiva. E cada experiência individual representa na coletividade uma outra experiência. Então, aquilo que na individualidade pode ser dor e dificuldade, talvez na coletividade não. Por isso é relativo chamar uma experiência de boa ou má, ainda que em mim doa, e ainda que para mim seja indiscutivelmente má. Né? Quem é que vai, como o Gasparetto, enfrentar a experiência do câncer e dizer isso é bom? Claro que não, e ele tem todo o direito. É até saudável que sofra, que não goste e que diga que é má. No entanto, esse mal, assim como o bom da individualidade, também se relativiza na coletividade, o mal também. Então caminhemos em paz. Bom dia, diz aqui a Ivoneide, que está nos ouvindo e manda um WhatsApp no 51992469960. Bom dia, obrigado Vera, está nos ouvindo também em Porto Alegre, 51 é o código. Ela comenta sobre o programa de ontem, diz que gostou bastante. Muito obrigado pela sua mensagem, Vera, e todo mundo que está ouvindo aqui o nosso Mensagens. Tem uma outra mensagem aqui da Vanessa que diz assim: hoje eu senti um cansaço de tudo, porque eu percebi que por mais que eu lance luz e combata de alguma forma, isso sempre vai me habitar, o ego, a idolatria, a religiosidade sem fim. Se eu corto uma cabeça, aparecem duas. Realmente dá muita vontade de deixar a luta, eu queria não ver tanto. Será que um dia eu consigo destruir isso em mim? Chego à mesma conclusão de Paulo: esse espinho na carne não será removido até voltar ao pó. Até lá, paciência. Vanessa, deixa eu dizer um negócio, o que você espera? Né? Que ponto você acha que vai chegar? Talvez isso tenha a ver com o que a gente estava falando agora há pouco. Eu acho que existe uma falsa esperança, né, na tal da espiritualidade, na tal da religião, que projeta aos seus seguidores, aos seus devotos, algo de que um dia eles chegarão numa condição de perfeição. Eu não sei o que é a perfeição. Né? A perfeição, na minha concepção, é algo totalmente enquadrado dentro de uma expectativa cultural, moral, ética, e tudo isso é relativo. Então, se há um absoluto, a perfeição deve incluir aquilo que chamo de imperfeição, como há pouco eu dizia, o que é o bem e o que é o mal. Por isso, é melhor viver a experiência de cada dia, a iluminação de tomar um chá, a bênção de dizer bom dia, de ser árvore, de ser vida. Fora isso, o resto é cansaço. Você falou Paulo, então vou citar Eclesiastes. Tudo é cansaço, né? Tudo é canseira. Caso contrário, eu vou viver nessa expectativa que se frustrará, porque a nossa caminhada é feita dessas degradês, né? Desse mosaico de situações que a gente não sabe enquadrar. Então por que essa pressa? Por que você falou do ego, que é outro tema citado de maneira, na minha opinião, equivocada. Isso é o ego, às vezes eu sou meio confrontado assim, com algumas pessoas, hoje até menos, felizmente, mas algumas pessoas, isso é o ego, isso que você está dizendo é o ego. É o ego mesmo.
Eu sou ego também, qual o problema? O dia que eu não for ego, eu não digo eu. O dia que eu não for ego, eu não digo você. O dia que eu não for ego, eu não tenho nem por que estar aqui. Né? O ego é o que me faz reconhecer como um indivíduo. Mas nós não somos indivíduo, nós somos o todo. Eu entendo numa subjetividade. Mas enquanto nós lidamos aqui, somos indivíduos. Senão não faz sentido sair por aí e dizer bom dia para ninguém. Senão não faz sentido sair. Sou o Flávio, vivendo a experiência do Flávio. O Flávio me limita, o Flávio me define por completo. Algo aqui dentro me diz que não. Algo aqui dentro corrobora com essa visão de que somos o todos. Gotas de um oceano. Somos o oceano. No entanto, estou vivendo a experiência de gota. E ao invés de ficar essa história, o ego, porque o ego... Não, eu só vou tentar entender que nem tudo que o meu ego diz é verdade, mas vivendo essa experiência humana, vivendo essa realidade, essa condição, faz sentido também. Então a gente tem que parar de ser meio bobo, sabe? De ficar seguindo esses discursos e experimentar a condição de ser, sim, o Flávio, de ser a Vanessa, de ser o Marcos, enfim, de ser cada um de nós. E talvez essa experiência, como eu estava dizendo lá atrás, individual e subjetiva, né, do ego, enfim, possa representar algo, enfim, que nós não podemos definir, mas na experiência coletiva, na experiência do todo. Talvez o todo só se expanda a partir da experiência do indivíduo. Talvez a gente esteja, e aqui eu estou falando um pensamento só, talvez a gente esteja provocando um movimento, como um movimento de expansão do universo, que expande de maneira inexplicada e cada vez mais rápida, esse movimento de expansão da sociedade, enfim, um movimento de expansão da coletividade a partir de cada indivíduo. E isso inclui a experiência do ego individual, de dor, de alegria, de tristeza, de vida e de morte. Então, atente-se e pacifique-se com a tua experiência individual, sem essa expectativa de que a iluminação, de que... Não. E outra, eu vou voltar já para a história da religiosidade aqui, porque eu acho que tem a ver, inclusive, com isso. Se a experiência religiosa faz parte do seu caminho, não tem problema. Tudo que a gente está falando aqui é simbólico. Não é maior falar que nós, a energia, que a vida te abençoe, que o eu, do que alguém que diz que Deus te abençoe. Qual o problema? Está usando uma linguagem, assim como o outro também está usando uma linguagem, dizendo a vida nos abençoe, os deuses. Isso tudo é linguagem de formiga, tanto faz. Não importa o que você está querendo dizer, não importa na realidade a linguagem que você está usando. O que está por trás dela é superior às palavrinhas, né? Usando o Wittgenstein, ao poder da linguagem, à manipulação da linguagem, enfim. Então, aquiete-se em relação a isso. Se os seus códigos são Deus me abençoe, acordarei cedo, farei uma oração, Pai Nosso, e qual o problema? O que isso te diminui em relação ao outro que diz Namastê, universo? Nada. Tanto um quanto o outro são linguagens. A gente se apega demais nessas coisinhas. A questão é o que está a partir de você se projetando nessa linguagem e usando essa definição, esse código, essas letrinhas, falando seja Deus, seja lá o quê. Qual o problema? Né? O que está movimentando? Que mares, que ventos, que realidades são essas dentro de você? É isso que importa. Agora você está usando isso para falar Deus, para ir na igreja, para tanto faz, isso não é um problema. Assim como também não é uma virtude, é só uma expressão, é só uma linguagem. Então pacifique-se com a tua linguagem, com o teu olhar e viva a experiência da religiosidade, da espiritualidade, da vida no seu caminho e no seu cotidiano. Mensagens que chegam pela manhã. Aqui, tudo é motivo para reflexão. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Sonhos são as religiões dos que dormem. Religiões são os sonhos dos que estão acordados. É bem possível que as pessoas religiosas se sintam desapontadas e provavelmente enfurecidas. Que são os sonhos? Conglomerados de absurdos a que ninguém deve prestar atenção. Mundo fantasmagórico de contornos indefinidos em que as coisas são e não são, em que fazemos coisas que nunca faríamos se estivéssemos acordados. E tanto isso é verdade que frequentemente não temos coragem para contar o que fizemos em nosso sono. Felizmente, esquecemos tudo quase sempre. E foi assim que pensaram também os contemporâneos de Feuerbach, que o condenaram ao ostracismo intelectual para o resto dos seus dias. Ousadia demais dizer que religião é apenas sonho. Mas quem diz apenas sonho
é porque não entendeu. De fato, os sonhos não correspondem aos fatos da vida aqui de fora. Não são reportagens sobre os eventos do dia. Deles seria possível dizer o mesmo que se disse no discurso religioso: destituídos de sentido, não significam coisa alguma. Ninguém discorda. Os símbolos oníricos não significam o mundo exterior. Mas, e se eles forem expressões da alma humana, sintomas de algo que ocorre em nosso íntimo, revelações do que acontece nas profundezas? A proposta poderia ser aceita, a não ser pelo fato de que nem nós mesmos entendemos o que os sonhos significam de fato. Será que nos sonhos falamos com nós mesmos uma linguagem que nos é estranha? Se os sonhos são revelações do nosso interior, por que tais revelações não são feitas em linguagem clara, direta? Por que a obscuridade e o enigma? Mensagens são enviadas em código quando há alguém que não deve compreendê-las, o inimigo. O código é uma forma de enganá-lo. Assim, ele deixa passar como inocente a mensagem que pode significar sua própria destruição. E é isso que parece acontecer no sonho. Somos aquele que envia a mensagem e, ao mesmo tempo, o inimigo que não deve entendê-la. É exatamente isso que diz a psicanálise, por exemplo. Somos seres rachados, atormentados por uma guerra interna sem fim, chamada neurose, na qual nós somos os próprios adversários. Um dos lados de nós habita a luz diurna, representa a legalidade, a veste, coloca as máscaras de uma enorme companhia teatral, desempenhando melhor papéis por todos reconhecidos, respeitados: marido fiel, esposa dedicada, profissional competente, pai compreensível, velho sábio, paciente, guru, iluminado, religioso, enfim. E pela representação convincente, recebe recompensas. Pode ser status, respeito, pode ser poder, dinheiro, pode ser curtidas, views. Todos sabem que a transgressão das leis que regem este mundo provoca punições e deixa estigmas dolorosos. Por trás da máscara, entretanto, está outro ser, aquele que às vezes se encontra com o câncer, com a doença, ser amordaçado em ferros, reprimido, recalcado, proibido de fazer ou dizer o que deseja, sem permissão para ver a luz do sol, condenado a viver nas sombras. É o desejo roubado dos seus direitos e dominado pela força por um poder estranho e mais forte, a sociedade, que nos promove a servidão voluntária. E aí o desejo grita: eu quero, e a sociedade responde: não pode, tu deves. E o desejo procura o prazer, e a sociedade proclama a ordem. Sociedade religiosa, sociedade do prédio, da igreja, da comunidade virtual, as sociedades nossas, do trabalho, da família, né? Então gera o conflito. Se a sociedade estabelece proibições, é porque ali o desejo procura se filtrar. Senão não ia ser necessário. Não é necessário proibir que as pessoas comam pedras, por exemplo. Ninguém quer. Só se proíbe o desejado. Então pode existir leis proibindo o furto, a nudez, atos sexuais em público, crueldade para crianças, animais, assassinato, a homossexualidade, a ofensa a poderes constituídos. É que tais desejos são fortes. O aparato de repressão e censura vai ser tanto mais forte quanto mais intensa for a tentação de transgredir a ordem estabelecida pela sociedade. Tudo ia ser mais simples se a repressão tivesse localizada fora de nós e o desejo alojado dentro de nós. Pelo menos assim, os inimigos estariam claramente identificados e separados. Mas a psicanálise diz que, se é verdade que a essência da sociedade é a repressão do indivíduo, a essência do indivíduo é a repressão de si mesmo. Nós somos os dois lados de combate: perseguidor e perseguido, torturador e também torturado.
Não é exatamente isso que a gente experimenta no sentimento de culpa, por exemplo? Nós somos os nossos próprios acusadores, os carcereiros, os executores, né, das nossas penas. E em seu ponto extremo, a culpa vai desembocar, por exemplo, no suicídio, que a gente estava falando antes. O suicida é, ao mesmo tempo, o carrasco e a vítima. Então vivemos em guerra permanente com nós mesmos. Somos incapazes de ser felizes. Não somos o que desejamos ser. O que desejamos se jaz reprimido. E é justamente aí, diria o Feuerbach, que se encontra a essência do que nós somos. Somos o nosso desejo. Desejo que não pode florescer. Mas o pior de tudo, como Freud observava, é que nem sequer temos consciência do que desejamos. Não sabemos o que a gente quer. Eu falei mais cedo sobre os nossos desejos e as nossas intenções como um emaranhado de desejos e tensões, influências e pulsões daqueles que nos cercam, da sociedade onde estamos inseridos, do mundo onde vivemos, do tempo onde estamos, da cidade em que nascemos e em que vivemos. Quantas coisas! Não sabemos o que nós queremos ser. Não sabemos o que desejamos, porque o desejo, reprimido, foi forçado a habitar as regiões do esquecimento e aí se tornou inconsciente. Acontece que o desejo é indestrutível. E lá, do esquecimento que se encontra, ele não cessa de enviar mensagens cifradas, para que os seus captores não as entendam, e elas aparecem como sintomas neuróticos, como lapsos, enganos e como sonhos. Sonhos são a voz do desejo, aqui nasce a religião. Como mensagem do desejo, expressão de nostalgia e esperança de prazer. Mas o acordo entre Freud e Feuerbach termina aqui. Daqui para frente caminharão em direções opostas. Freud estava convencido de que os nossos desejos, por mais fortes que fossem, estavam condenados ao fracasso. Isso porque a realidade não foi feita para atender aos desejos do coração. A intenção de que fôssemos felizes não se acha inscrita no tal plano da criação. A realidade segue o seu curso férreo em meio às nossas lágrimas e surda a elas. Envelhecemos, adoecemos, sentimos dores, os nossos corpos se tornam flácidos, a beleza vai, os órgãos sexuais não mais reproduzem ao estímulo do odor, da vista, do tato. A morte se aproxima inexorável. Não há desejo que possa alterar o caminho do princípio da realidade. Em meio a essa situação sem saída, a imaginação cria mecanismos de consolo e fuga por meio dos quais o homem pretende encontrar na fantasia o prazer que a realidade lhe nega. É claro, nada mais que ilusões e narcóticos destinados a tornar nosso dia a dia menos miserável. A religião, ou a expressão da religiosidade nas instituições, nas religiões que a gente conhece, é um desses mecanismos. Religiões acabam sendo ilusões, realizações dos mais velhos, mais fortes e mais urgentes desejos da humanidade. Se elas são fortes, é porque os desejos que elas representam o são. E que desejos são esses? Desejos que nascem da necessidade que têm os homens de se defender da força esmagadoramente superior da natureza. Como a gente falava agora no áudio da Luda, né? Eu posso, eu mentalizo, eu mudo, a realidade é o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. Então, as pessoas percebem que se fossem capazes de visualizar em meio a essa realidade fria e sinistra que os enchia de ansiedade, um coração que sentia e pulsava como deles, o problema simplesmente estaria resolvido. E Deus, para muita gente e na religião, é esse coração fictício que o desejo inventou para tornar o universo humano e amigo. Então, a própria morte perdeu seu caráter ameaçador. As religiões são, assim, ilusões que tornam a vida mais suave, narcóticos. Mas estão condenadas a desaparecer? Isso porque a humanidade segue um processo de desenvolvimento muito semelhante àquele que se passa na gente individualmente. Nascemos crianças, temos a maior experiência possível do prazer, a união perfeita com o seio materno. E para crescer, entretanto, nós temos que perder o paraíso.
Isso já começa lá na barriga da mãe, né? Cuja memória nunca foi abandonada. Perdemos o seio, criamos consolos substitutivos, o dedo, a chupeta ou o bico, como se diz aqui no sul. Mas também o dedo e a chupeta nos são proibidos, e aí nós tratamos de reencontrar a realização do prazer nos brinquedos, nos quais o desejo reina supremo. Mas cada avanço em maturidade significa uma perda de artifícios substitutivos do prazer. E aí nós vamos sendo educados para a realidade. Abandonamos as ilusões, deixamos os prazeres da fantasia, vamos nos ajustando ao mundo como ele é. E aí a gente se torna adulto. De forma análoga, o início da história da humanidade também é marcado pela compulsão do prazer. E os homens inventaram rituais mágicos e sistemas religiosos como expressões da onipotência do desejo e oposição à realidade. E aos poucos, como uma lagarta que sai do casulo, a humanidade vai abandonando as ilusões inventadas pelo princípio do prazer e cristalizadas na religião para ingressar no mundo adulto controlado pelo princípio da realidade e explicado pela ciência. E da mesma forma como o desenvolvimento da infância até a idade adulta é inevitável, também é inevitável o desaparecimento da religião, resquício de um momento infantil de nossa história, de nossa substituição definitiva pelo saber científico. Esse pensamento foi muito presente na era moderna, né, no século XIX até meados do século XX. Não é curioso que Freud não tenha tido para com a religião a mesma simpatia, e Freud foi um expoente da era moderna, né? Não teve a mesma simpatia que tinha para com os sonhos, por exemplo. Em relação aos sonhos, ele manifesta um enorme cuidado com os detalhes, tratando de interromper as pistas mais insignificantes, pois por meio delas o analista poderia ter acesso aos segredos do inconsciente. Mas em relação à religião, o seu juízo é global e distribuído de nuances. Ela é condenada como uma ilusão que deve acabar. Acontece que Freud estava convencido de que os desejos estão condenados ao fracasso em face do poder inalterável da natureza e da civilização. Então, a inutilidade de sonhar. Os sonhos nos conduzem ao passado, paraíso em que havia a união perfeita e divina com o seio materno. Mas o passado acabou. E o futuro não oferece possibilidades de satisfação do desejo. Essa é a razão porque homens realmente sábios, os cientistas, voluntariamente abandonam os desejos e esquecem os sonhos, liquidam a religião. Os desejos devem ser reprimidos, seja voluntariamente ou pela força. Em Freud, os sonhos são memórias inúteis de um passado que não pode ser recuperado. Feuerbach, ao contrário, contempla neles, nos sonhos, lampejos do futuro. Não queremos dizer que os sonhos sejam dotados de poderes proféticos para anunciar o que ainda não aconteceu, não é isso. Mas acontece que para Feuerbach os sonhos contêm a maior de todas as verdades, a verdade do coração humano, a verdade da essência dos homens. E por essa razão, ou melhor, por que razão tal essência aparece representada na linguagem enigmática dos sonhos? Porque as condições reais da nossa vida impedem e proíbem, não é, a sua realização. Mas se isso é um fato, nós chegamos à conclusão de que o coração humano proclama sem cessar o que não pode ser verdade. Da mesma forma como o prisioneiro grita, as grades não podem ser eternas. Cada sonho é um protesto, é uma denúncia, é uma recusa. Se os nossos desejos de amor só podem ser ditos nas câmaras escuras e noturnas dos quartos das chaves, do sono, da inação, é porque os espaços e os tempos claros e diurnos da vida pública e política são o oposto do desejo. A realidade é a negação do desejo, portanto, a realidade deve ser abolida a fim de ser transformada. Freud se concentra na inutilidade dos sonhos e Feuerbach percebe que eles são confissões de projetos ocultos e subversivos, anúncios, ainda que enigmáticos, de utopias em que a realidade vai se harmonizar com o desejo. E aí, quem sabe, os homens serão felizes. Não é de se espantar que o livro do George Orwell,
1984, que a gente sempre usa de exemplo e cita aqui no Mensagens. Nesse livro, um homem tenha sido condenado à prisão porque ele sonhou. Sonhou em voz alta, confessou que os seus desejos estavam muito distantes e eram muito diferentes. E sem que ele sequer tivesse consciência daquilo que o seu coração queria, até porque os desejos são inconscientes, foi confinado à prisão. É justamente sobre tais desejos que fala a religião. E é assim que Feuerbach afirma. Abre aspas aqui. A religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, a revelação dos seus pensamentos mais íntimos, a confissão pública dos seus segredos de amor. Aqui é necessário parar um pouco para pensar, para meditar, usufruir a densidade poética das palavras, porque ele continua falando assim, ó. Como forem os pensamentos e as disposições do homem, assim será o seu Deus. Quanto valor tiver um homem, exatamente isso, e não mais será o valor do seu Deus. Consciência de Deus é autoconsciência. Conhecimento de Deus é autoconhecimento. Assim, se a psicanálise dizia, conta-me teus sonhos e decifrarei o teu segredo, Feuerbach acrescenta, conta acerca do teu Deus e eu vou te dizer quem é. Deus repressor, Deus julgador, Deus controlador. Deus que não cabe em palavras, Deus que não cabe no código, Deus que não cabe na religião. Deus dos golfinhos. Abre aspas aqui para Feuerbach. Deus é a mais alta subjetividade do homem. Esse é o mistério da religião. O homem projeta o seu ser na objetividade e então se transforma a si mesmo num objeto perante essa imagem e assim convertida em sujeito, Deus. É o homem que fala das profundezas do seu ser numa linguagem que nem ele entende. E a despeito disso, fala sempre a verdade, porque diz dos seus segredos de amor e anuncia o mundo que poderia fazê-lo feliz. Por isso eu falei agora há pouco para a Vanessa, que mandou a mensagem aqui, a religião está presente em mim. Em quem não está? Muda a linguagem. E não importa se você usa Deus ou usa o universo, se diz namastê ou diz aleluia, isso é linguagem. A linguagem religiosa não é uma janela, não é um vidro transparente, abrindo-se para um lado de lá onde habitam entidades extramundanas. Não. A religião é um sonho. Mas nos sonhos não nos encontramos nem no vazio, como pensava o empirismo, nem nos céus, como afirmavam os teólogos, mas na terra, no reino da realidade. O que ocorre é que nos sonhos vemos as coisas reais no esplendor mágico da imaginação e do capricho, em vez de simples luz diurna da realidade e da necessidade. O mundo do sagrado não é uma realidade do lado de lá, mas a transfiguração daquilo que existe do lado de cá. Dissolve-se aqui a maldição que o empirismo, o positivismo havia lançado sobre a religião, tomava o discurso religioso como se fosse janela e, olhando o mundo lá fora, perguntava onde é que estão as entidades sobre que fala a religião, os deuses, os demônios, cadê o pecado, cadê a graça, cadê os espíritos, os astrais? Nada, absolutamente nada encontramos que corresponda a esses conceitos. E Feuerbach se ria, como nos rimos de alguém que cumprimenta a sua própria imagem no espelho. Espelho, é isso. A linguagem religiosa é um espelho em que se reflete aquilo que mais amamos, nossa própria essência. O que a religião afirma é a divindade do homem, o caráter sagrado dos seus valores, o absoluto do seu corpo, a bondade de viver, de comer, de ouvir, de cheirar, de ver. E assim chegamos à mais espantosa das conclusões desse homem que amava a religião e nela encontrava a revelação dos segredos da sua própria alma. O segredo da religião, dizia, é o ateísmo. Necessariamente, eu só vou poder me reconhecer na imagem do espelho se eu souber que não existe ninguém lá dentro. Eu só vou poder me reconhecer nas minhas ideias de Deus
se eu souber que esse Deus que a gente cria e que a gente tenta capturar nos nossos códigos e nos nossos copinhos e nos nossos rótulos e na nossa religião e na nossa linguagem, Deus que se detém da linguagem. Se me chamar de Deus, eu fico feliz. Se me chamar de Suede, eu me irritarei. Se disser aleluia, ó Deus dos céus, eu ouvirei. Se ficar quieto em silêncio, pecador, não ouvirei. Isso não existe. Nesse caso sou eu o único, absoluto. É evidente que as pessoas religiosas não podem aceitar essa conclusão, e Feuerbach concluiria, em consequência disso, que o sentido da religião está escondido das pessoas religiosas. O sentido da religião, presta atenção, o sentido da religião está escondido das pessoas religiosas. E é por isso que as pessoas religiosas tentam capturar o que é maior, o oceano, dentro de um copinho. O que a gente está falando aqui, eu não sei se tem alguma pessoa religiosa agora ouvindo, mas se tiver, essa pessoa está espumando e está tentando capturar o que eu falo e codificar e colocar num copo. Esse cara é um herege, esse cara é um ateu, esse cara é um... Está tentando para se salvar da dimensão do oceano. No entanto, o sentido da religião está escondido das pessoas religiosas. Elas sonham, mas não entendem os seus sonhos. E assim a religião é preservada como sonho. Só que no momento em que o sonho é interpretado e compreendido, Deus desaparece. O céu se transforma em terra, o que estava lá em cima reaparece lá na frente como futuro. E as imagens que a religião tomava como retratos do ser mais belo e mais perfeito passam a constituir um horizonte de esperança em que os homens espalham seus desejos, as suas utopias, de uma sociedade em que o presente é mágico e miraculosamente metamorfoseado pelo homem que quebra as correntes para colher a si mesmo, para colher a flor, não em virtude de pressões que vêm de fora, mas em resposta aos sonhos que vêm de dentro. E tudo se transforma sob nossos olhos, porque as religiões, caleidoscópios de absurdos, se configuram agora como símbolos oníricos dos segredos da alma, incluindo a minha alma, a nossa alma, o ego, eu. E por trás dos mitos e dos ritos, cerimônias mágicas e benzenções e procissões e promessas e templos, enfim, a gente pode perceber os contornos, ainda que muito tênues, do homem que espera uma nova terra e um novo espaço. E seus sonhos religiosos se transformam em fragmentos utópicos de uma nova ordem a ser construída. A posse é, para meu pensar, uma lagoa absurda, muito grande, muito escura, muito pouco profunda. Parece funda a água porque é falsa de suja. A morte. Mas a morte está dentro da vida. Morro totalmente, não sei da vida, sobrevivo-me, continuo a viver. O sonho, mas o sonho está dentro da vida. Vivemos o sonho? Vivemos. Sonhamos-lo apenas? Morremos. E a morte está dentro da vida. Como a nossa sombra, a vida nos persegue. E só não há sombra quando tudo é sombra. A vida só não nos persegue quando nos entregamos a ela. O que há de mais doloroso no sonho é não existir. Realmente não se pode sonhar. O que é possuir? Nós não sabemos. Como querer então poder possuir qualquer coisa? Direis que não sabemos o que é a vida e viveremos, e vivemos. Mas nós vivemos realmente? Viver sem saber o que é a vida será viver. Nada se penetra, nem átomos, nem almas. Por isso nada possui nada. Desde a verdade até um lenço, tudo é impossuível. A propriedade não é um roubo. A propriedade não é nada.
Fernando Pessoa. Você sabe que houve um tempo não muito distante aqui no meu trabalho que eu tinha um cuidado maior, eu diria até uma preocupação em, a partir daquilo que eu penso e acabo falando, não produzir em quem me ouve tanto desconforto muitas vezes, porque eu partia em muitos momentos do princípio de que tem certas coisas que talvez não sejam assim tão facilmente compreensíveis, e isso pode gerar algum desconforto e algum mal entendido e alguma perda de sentido, e essa não é a minha intenção. Depois, e continua não sendo a minha intenção, mas com o tempo eu fui percebendo que as palavras são como sementes, né? E você pode plantá-las ali e ela vai crescer de acordo com o terreno onde você plantar. Você é um terreno, você é uma terra. E essas palavras que a gente troca aqui podem, em alguns, gerar maravilhosas árvores, maravilhosos frutos. E em outros pode gerar um espinho ali, né? E isso não me cabe. Eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer aqui é me compartilhar contigo e torcer para os que voltam que essas palavras sirvam como semente de autoconhecimento. A gente estava falando agora sobre a criação da religião e de Deus, né? No formato cultural aqui da crença em Deus como um espelho. Tudo está refletindo o que somos, não só Deus, não só a religião, não só nossas escolhas políticas, não só nossos medos, nossas culpas, não só nossos sonhos, nossos desejos, tudo nos apontando. Os freios, as proibições da sociedade, as leis falam sobre nós. E nós sou eu. Eu sou nós. Então, quando eu em mim implanto a semente da consciência e da autoconsciência e da reflexão, que pode passear sem dúvida alguma pelo terreno da desconstrução, da dissolução, do questionamento, das dúvidas muitas vezes, em mim espaços podem se abrir. E esses espaços podem se abrir de maneira dolorida. Muitas vezes, e pessoalmente eu acho que não tem muito jeito não, será assim na maioria das vezes. Mas se o mundo se expuser a essa dor, talvez a gente se aproxime de um espaço, de uma dimensão um pouco mais perto do amor. Como o Fernando Pessoa, nesse texto que eu li agora, falava da vida e morte, que se ocupam o mesmo espaço, a dor também ocupa os mesmos espaços do amor. E o amor romântico que não permite a dor e só alegrias, motivação, talvez contraditoriamente me distancie dessa experiência muitas vezes ambivalente do existir, que a gente pode chamar inclusive de amor. Vida e morte, dor e alegria, autoconhecimento e olhar para fora ao mesmo tempo, olhar o mundo, observar o mundo, nos traz representações muito maiores do que o que somos. Continuaremos usando a nossa linguagem, continuaremos nos expressando simbolicamente, mas que sejam símbolos mais amplos e linguagens mais livres. Fique bem. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã com Flávio Siqueira. Rádio Inverso.